é o item 11 do material didático, Lutero e a Igreja Católica. Bom, vamos falar também como está essa relação. Lutero ele foi excluído da Igreja Católica, excomungado da Igreja Católica, né? 1520, confirmado em 1521. Então, aí na página 34 agora, como estava a relação de Lutero com a Igreja Católica. O Papa queria queimar ele. O Papa queria queimar ele. Vamos lembrar o que aconteceu, por exemplo, com John Hus, que era um católico, que foi queimado. John Wycliffe, que era um anabatista, que ele viu muitas pessoas serem queimadas. Então eu cito o exemplo de Wycliffe, porque quando você pega os escritos dele, ele era um anabatista. E ele falou palavras pesadas contra o Papa. Que alguns falam assim, ele era um homem muito áspero, não deveria ser. Eu falo assim, eu até concordo que ele era áspero. Mas quando você vê pessoas sendo queimadas vivas, sendo torturadas, tendo a língua arrancada, tá ok? Sendo colocado em rodas para esticar até arrebentar os braços do tronco, torturas terríveis. Então, às vezes, você até saía, vamos dizer, de um discurso ético e correto para falar palavras pesadas, né? Então, nesse ponto também, Lutero vai estar se sentindo ameaçado, ele estava sendo ameaçado, ele vai falar também contra os papas, né? Veja o que ele escreve. Então, eu coloquei aí 1522 da Era Cristã. Então, nós temos 5 anos do protesto de Lutero, temos 2 anos de que ele foi excomungado da Igreja Católica, e ele está sendo protegido para não ser queimado vivo. O comentário diz, Lutero, ao se ver perseguido, começou a defender que o Papa era o anticristo, que estava sentado no trono de Pedro, e defendia que deveriam usar a violência ou guerra justa, como dizia a doutrina católica, para tirar o anticristo do trono de Pedro. Ok? Então, eu coloco aí a citação de um folheto dele, que ele escreveu em 1522, está escrito. Em um folheto intitulado Contra a falsamente chamada Ordem Espiritual do Papa e dos Bispos, de julho de 1522, Lutero disse: seria melhor que se assassinassem todos os bispos e se arrasassem todas as fundações e claustros para que não se destruísse uma só alma, para não falar já de todas as almas perdidas para salvar os seus indignos fraudadores e idólatras. Que utilidade têm os que assim vivem na luxúria, alimentando-se com o suor e o sangue dos demais? O que todos os historiadores descrevem é que os papas, os bispos, eles viviam uma luxúria muito grande. Ok? E isso, né, mexia com o povo que vivia numa pobreza extrema, né, extrema miséria mesmo. Hoje, se nós tivermos dificuldade, nós recorremos, vendemos alguma coisa, a pessoa, se ela for para um sinal de trânsito, ela consegue ganhar algum dinheiro. Agora, pense num período onde você não tem recurso nenhum. Você não tem como ir para um caminho, vender bala, e muitas pessoas comprarem. Às vezes eu vejo pessoas vendendo bala, eu compro para ajudar. Pense você viver num período em que você não tem isso. Tá bom? Então, as pessoas já estavam muito revoltadas. E agora Lutero também se sentindo ameaçado, ele começa com essas palavras, né, pesadas. E por isso eu comparei a John Wycliffe, porque John Wycliffe também falou palavra pesada, não pedindo a morte, a violência contra o Papa, mas chamando o Papa, dizendo abertamente que o Papa servia a Satanás. Era isso, essa era a palavra pesada de John Wycliffe, né, do anabatista John Wycliffe. A palavra pesada de Lutero já tinha outro sentido. Era realmente de agir com violência. Esse negócio de pegar em armas era comum na Igreja Católica, nos católicos, e Lutero manteve isso. Eles viviam em guerra a todo momento. Tá bom? Nesse período que Lutero vem ao mundo, os turcos estão atacando a Europa, teve um pouco antes muçulmanos sendo expulsos da Espanha, e os católicos viviam em guerra, que eles acreditavam que aquilo era um mal atacando o reino de Deus, e que o reino de Deus tinha que fazer guerra também, montar um exército para se defender. Era uma interpretação totalmente errada, nós sabemos,
ok? Mas era o que todos eles acreditavam e o que Lutero também acreditava, né? O comentário prossegue. A violência dos protestantes contra os católicos será imediata. Nesse período, a Igreja Católica era dona de muitas terras. Os protestantes invadiram essas terras católicas, né? E foram implacáveis com os bispos. Além de tomar o território, eles matavam a todos. Irmãos, os relatos era deles entrarem em igrejas e, no caso, pegarem bispos, jogarem pela janela. Era assim, era uma guerra, como você pensar. Era como uma guerra aqui no Rio de Janeiro, traficante contra miliciano. Infelizmente, é essa comparação que eu tenho que fazer. Eu fiz essa comparação, faço essa comparação, quando eu falo do Papa Damaso I, que foi eleito lá em perto de 360 da era cristã. Porque a história diz que a eleição, ele e o outro concorrente ao papado, eles entraram numa guerra civil. E que Roma, diz a história, que morriam nesses enfrentamentos 137 pessoas por dia. Isso é um número assustador para o número da guerra entre milicianos e traficantes aqui no Rio de Janeiro. Eu vi uma vez um repórter falando, nesse mês já tivemos 20 mortes. Como assim, 20 mortes no mês? Né? Lá na luta pelo papado de Damaso I, ele tentando ser papa, ele formou um grupo, atacava o outro grupo atacava ele, eram 137 mortes por dia. Então, a que eu posso comparar isso? A Igreja de Jesus trabalhando para dominar o reino? Não, isso é como milicianos e traficantes lutando, era um guerreiro, pessoas que se matavam. Infelizmente, os protestantes, eles seguem exatamente esse caminho, com algumas exceções que nós vamos estudar, como aquele padre que eu falei para vocês, chamado Menon Simons, que ele vai abandonar todas essas doutrinas e vai se tornar um anabatista pacifista.